Olá, família de Pentecostes. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Puríssima, concebida sem pecado, e o carinho do glorioso São José. Esta paz que excede todo entendimento alinha nosso coração e nossa mente para o propósito divino. Esteja com todos vocês. Amados e amadas do canal, estão todos bem? Estão todos na santa paz? A paz que excede todo entendimento e toda ciência. Só a paz que nos leva a Jesus, que nos leva ao primeiro passo. A paz esteja com vocês. Amém? Amados, hoje quero falar sobre a terceira pessoa da Trindade Santa. Essa terceira pessoa da Trindade Santa, que é chamado de advogado, consolador, é ele que testifica, é ele que consola, é ele que adverte. A palavra vai dizer lá no Evangelho de João 14, 16, 28, que o Senhor vai dizer assim: estou convosco, mas rogarei ao meu Pai, para que ele vos dê o Consolador. O Espírito Santo também é chamado de Consolador. Qual é a função do Espírito Santo em nossas vidas? O Espírito Santo é a promessa. Aquela promessa que o Senhor falou que ele viria, nos daria força e a gente seria testemunha. O Espírito Santo, é ele que testifica, é ele que testemunha sobre a verdade. Está lá em João 16, 13. O Espírito Santo testemunha sobre a verdade. O Espírito Santo é aquele que vem operar tudo em todos. É através do Espírito Santo que nós mudamos de vida. É através do Espírito Santo que nós podemos receber dele essa transformação. É ele que nos consola em momentos de dor. É ele que nos adverte com gemidos inefáveis do perigo material e espiritual. O Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo é primordial. Sabe, o oxigênio? Assim como a gente não pode viver sem o oxigênio, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós. Por isso, que quando nos afastamos desta voz, deste Consolador, deste advogado, aquele que testifica, aquele que adverte, nós caímos. A Maria, o Espírito Santo, qual é a função dele? A função do Espírito Santo é nos guiar, é testificar a verdade, é consolar em momentos difíceis, é advertir do perigo. É o Espírito Santo que nos guia. Sem o Espírito Santo, nós não chegamos a caminho algum. O Espírito Santo é o oxigênio do nosso espírito. Sem ele, nada podemos fazer, nem vivemos. O Espírito Santo, quando veio para os apóstolos que estavam temerosos com o que poderia acontecer, ele trouxe a força necessária para que o temor, o medo caísse por terra. E assim, Pedro, quando se encheu, quando o Espírito Santo inundou o espírito de Pedro, ele converteu 3.000, porque ele perdeu o medo. O Espírito Santo é o advogado que faz com que a gente possa enfrentar. É ele que advoga a nossa causa. Por isso, peça ao Espírito Santo todos os dias. Clame o Espírito Santo todos os dias. É ele que vai te conduzir. É ele que vai trazer aquela voz com gemidos inefáveis e te orientar, te advertir, falar para ti: este não é o caminho.
falar para ti, e você não pode seguir por aí. É o Espírito Santo que nos adverte. Olha, ele traz para nós o consolo. Quantas pessoas caídas, quantas pessoas sem saber por onde começar, ou qual caminho trilhar. Mas por quê? Porque não clama com gemidos inefáveis a presença do Espírito Santo. Oh, cheira la candara lavanda. Vinde Espírito Consolador, vinde Espírito testemunhar sobre a verdade na minha vida, vinde Espírito advertir-me, vinde Espírito consola-me. Tudo isso o Espírito Santo opera. Ele também nos adverte do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem que habitar em nós. Clama pelo Espírito Santo, amado. Clama pelo Espírito Santo, amada. É Ele que vem resolver a tua causa. Ele advoga a tua causa. É Ele que vai testificar da verdade. O Espírito Santo, Ele transforma. O Espírito Santo me transformou. O Espírito Santo, Ele me deu uma nova veste. Ele fez nova todas as coisas em minha vida. Foi Ele que fez com que eu caminhasse, buscando o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo, ele nos conduz e mostra a verdade de Deus Criador e de Jesus Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo tem que ser clamado, ele tem que ser invocado pelo poder da oração. Ele nos ensina a orar, ele nos ensina a viver, ele nos ensina a ter fé. É Ele que nos dá a força, é Ele que faz tudo novo em nossas vidas. Clama pelo Espírito Santo, amado, e tu verás tudo acontecer. Tu verás a operação desse grandioso Espírito Santo de Deus. Sem Ele nada somos, sem Ele não conseguimos nem sair do lugar, porque é Ele que opera. O Espírito Santo é a vontade. Deus é a memória, Jesus é a inteligência, e o Espírito Santo é a vontade. É Ele que realiza. Então, sem Ele, nada podemos fazer. Grande foi a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que ia rogar ao Pai o Consolador. Ele também é o Consolador. É Ele que vem consolar a tua dor. É Ele que vem te encher de felicidade. O Espírito Santo te traz dons. Um dos dons é a alegria. Então, o Espírito Santo, quando habita, a tristeza ela não consegue mais rondar. A angústia ela cai por terra. A depressão ela cai por terra. A ansiedade ela cai por terra. A síndrome do pânico ela cai por terra. Quando a gente invoca ao Espírito Santo de Deus. Ele vem com gemidos inefáveis, encantadores. O Espírito Santo ele nos seduz. Por isso, a partir de hoje, não fique sem invocar o Espírito Santo. Porque ele vai te conduzir. Ele vai testificar sobre a verdade. Ele vai consolar e advogar a tua causa nas dores. Ele vai também mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele realiza, ele opera tudo em todos. Sem ele caímos. Sem ele seremos abatidos. Porque ele também nos mostra o que é material e o que é espiritual. Tanto no âmbito da matéria quanto no âmbito espiritual. É ele que nos guia. Ele é aquela voz que diz assim, por aí não, este não é o caminho. Muitas vezes a gente escuta uma voz no coração e não sabe discernir. Muitas vezes a gente vai caminhando e ele vai dizendo assim, não, esse caminho não, venha por esse. Obedeça, porque ele livra do perigo, porque ele vem também para nos advertir. O Espírito Santo também vem nos consolar. Ele vem também testificar com a verdade. Ele é encantador. Clame pelo Espírito Santo. Clame na sua vida. O invoque com muita fé. Ele vem conduzir a tua vida que muitas vezes está desordenada. O Espírito Santo, ele é ordem e decência. Por isso, chama para que ele ordene tua vida, que está muitas vezes desordenada pela paixão da carne. O Espírito Santo, ele vem fazer com que você haja pelo Espírito e não pela carne. Pode invocá-lo. É o Espírito Santo que eu invoco todos os dias para gravar, para andar, para caminhar. Eu invoco todos os dias na minha missão, invoco todos os dias no meu ministério. É Ele que me guia, é Ele que me consola,
É Ele que me adverte. É Ele que testifica a verdade para mim. Amém? Fiquem na paz. Sempre invoquem o Divino Espírito Santo. A função dele é essa: advertir, testificar, consolar. Ele é sedutor. Clame pelo Espírito Santo. Amém? Tchau, tchau, gente. Um grande beijo, um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecostes. Que o Espírito Santo repouse sobre ti. Sempre. Tchau, tchau, gente. Fique com o Espírito Santo.